Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, por bondade e misericórdia do Senhor, estamos aqui nesta manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araguari. E você que está aí pelo YouTube, nos vendo e ouvindo, a paz do Senhor Jesus e que Deus continue vos abençoando. Dando início à nossa Escola Bíblica, vamos estar fazendo uma oração logo após, louvando o Senhor com o hino de número 432. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus aqui estamos, ó Pai, para aprendermos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando e que o Teu Santo Espírito continue tendo liberdade, Senhor, em nosso meio, para que possamos, ó Deus, aprender a Tua palavra e guardá-la em nossos corações. Continua, Senhor, abençoando os professores. Continua, Senhor, abençoando a Escola Bíblica Dominical. Aos nossos irmãos que estão em casa nos vendo, que o Senhor continue os abençoando. Pai, nós te pedimos em favor do nosso país, em favor, Senhor, dos nossos irmãos, irmãs e amigos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos estar louvando o Senhor com o hino da harpa cristã, de número 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava-se ao
lição. Lição de número 12, 21 de junho do ano de 2020. O título da nossa lição: a conduta do crente em relação à família. O textual: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33, também o capítulo 6, o versículo 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no objetivo divino para a família cristã. Os objetivos específicos. Abaixo dos objetivos específicos, refere-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo 1 refere-se ao tópico 1, como os respectivos subtópicos. Objetivo 1: refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Objetivo 2: demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E o objetivo 3:
orientar a conduta dos pais e filhos do ambiente familiar. Uma ótima lição, né? Deus vai continuar falando conosco nesses textos que acabamos de ler. E você que está chegando agora aí no YouTube, você está na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araguari, que tem como presidente o pastor Osmar Ferreira da Cunha. Vamos estar fazendo uma oração. Logo após a oração, o nosso pastor Lael Cristiano de Mello, o primeiro vice-presidente desta igreja, vai estar nos transmitindo a lição desta manhã. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E estamos aqui, ó Deus, para te louvar, bendizer e adorar o teu santo nome. Pois sabemos que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E nós, ó Deus, precisamos do Senhor, porque sabemos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o teu Santo Espírito continue, Senhor, nos ajudando a entender a tua palavra e guardar nossos corações. Continua, Senhor, guardando os teus filhos, continua, Senhor, guardando a nossa cidade. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender as enfermidades. Nós te glorificamos, porque o Senhor em tudo tem cuidado do seu povo. É o nome de Jesus, ó grande Deus, que te pedimos e te agradecemos. Amém. Pastor Lael Cristiano de Mello, oportunidade. Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento nesta manhã com a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós temos alguns minutos para podermos estar aprendendo a palavra de Deus. Quando essa semana eu estava estudando a lição, pude mais uma vez aprender com o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, lições preciosas para a nossa vida. Em si, essa lição de ensinar, ela não é difícil. O mais pesado dessa lição está em viver no dia a dia. E nós temos a Bíblia como a bússola para estar nos orientando no procedimento enquanto homens de Deus, enquanto mulheres e enquanto filhos. Essa lição ela aborda 3 momentos importantes, que é o marido, a esposa e os filhos. É o tripé da nossa lição. E hoje vamos estar aprendendo a conduta do crente em relação à família. Nós vamos ver a conduta do crente com o marido, a conduta do crente como esposa e a conduta do crente como filho. A introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissoluto. Este é o modelo de Deus para o casamento. No modelo divino, os membros das famílias são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, o projeto de Deus para o casamento é um projeto indissolúvel, é um projeto monogâmico. E é um projeto de um homem com uma mulher. É um projeto que Deus desenhou, criou e que Deus quer para a humanidade. E o primeiro tópico nós vamos estar aprendendo sobre a conduta do crente com o marido. A primeira parte da lição, ela vai estar nos ensinando por meio da palavra, porque a base sólida do aprendizado
da igreja é a Bíblia Sagrada, e nós vamos estar aprendendo aqui os homens, os maridos, como devemos nos comportar enquanto homens de Deus. O modelo divino não é um modelo humano. Portanto, o que nós vamos estar como base e aprendizado para a nossa vida é a palavra de Deus, porque nela contém as receitas, as doutrinas, os conceitos, os preceitos para podermos estar aprendendo e vivendo cada dia. No primeiro tópico nós vamos estar analisando a conduta do crente com o marido, que ele divide em 3 momentos, 3 subtópicos. O primeiro, o papel do marido como líder da família. O segundo, o amor como elemento primordial. E o terceiro, o cuidado do marido à esposa. No capítulo 5, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Éfesos. Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. É importante isso aqui, irmãos. Olha como que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, recebe uma revelação de Deus para mostrar a importância do casamento, e ele coloca no patamar entre Cristo e a igreja. O marido representando Cristo e a mulher representando a igreja. Quando nós começamos a analisar a nossa vida dos parâmetros de Cristo com a igreja, quando nós começamos a tomar ciência que devemos ter o molde do nosso casamento, comparando Cristo e a igreja, a nossa vida começa a ser diferente. O primeiro, o papel do marido como líder da família. Não é impositor, é como líder. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia nos orienta de nós, enquanto homens, estarmos exercendo o papel de liderança na nossa casa. Na Bíblia, a ordem da autoridade é observada do seguinte modo. Primeiro, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. É a ordem. Primeiro, Deus, o Pai é a cabeça de Cristo. E Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. O propósito divino é para nós, homens, liderarmos a nossa casa, tendo como exemplo o exemplo de Jesus. E como Jesus lidera a sua igreja. Nós vamos ver aqui o fundamento grande dessa liderança de Jesus, como ele exerce essa liderança sobre a igreja. Qual é o modelo que Cristo deixou para nós, homens? Porque o nosso exemplo é Jesus. A nossa base de fé é Cristo. Nós devemos seguir os passos. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz assim, que ele mesmo, que Cristo nos deixou o exemplo para seguirmos as suas pisadas. Então nós, quanto homens, sacerdotes da nossa casa, homens de Deus, nós temos um exemplo a seguir, que é o exemplo de Cristo Jesus. Se nós seguirmos como Cristo nos deu esse exemplo de vida, nós vamos conduzir muito bem a nossa casa e a nossa família. O primeiro papel do marido, o primeiro subtópico é o papel do marido como líder da família. Deus colocou o homem como líder da sua casa, como Deus colocou Cristo como líder da igreja. Líder não é uma pessoa que vai usar da força bruta. Não, líder é a pessoa que, com o seu exemplo, as pessoas o seguem
porque acreditam que ele tem a direção. A responsabilidade do líder é muito grande. Portanto, se um líder chegar em algum lugar e falar: gente, eu estou perdido, o que as pessoas vão pensar? O pai de família, ele chegar e falar: estou perdido, não sei o que eu faço. A família, ela vai sentir isso. Mas quando ela sente que tem, os filhos sentem, a esposa sente que tem um homem de Deus à frente da sua casa, eles vão entender que realmente eles podem seguir, porque sabem que o seu marido, o seu pai, é um homem de Deus. Então, o marido exerce um papel de liderança na família, como Cristo exerce a liderança sobre a igreja. E qual é o grande pilar, a sustentação da família? É o subtópico, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar também deve amar a sua esposa. Ou seja, além de liderar a sua casa, ele deve amar a sua esposa. Mas qual é o amor que ele deve amar? Existem vários tipos de amor. Ele deve liderar e amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Aqui, irmãos, está a chave do relacionamento. Como Cristo amou a igreja. Como que isso para nós, irmãos, é muito forte? Com que responsabilidade nós temos de vencer o nosso eu, pisar no nosso eu, para amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. É um aprendizado que nós devemos estar aprendendo na palavra, no dia a dia, pedindo a Jesus que nos dê desse mesmo amor. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha como que é o amor do homem para com a mulher. É da mesma forma que Jesus entregou a sua vida pela igreja, nós homens devemos entregar a nossa vida pela nossa esposa. O amor de Cristo para com a sua igreja foi altruísta e incondicional. O que é altruísta? Altruísta é quando, em vez de pensar em mim, primeiro eu penso no próximo. O amor altruísta, o que Jesus fez? Em vez de beneficiar-se, em vez de pensar em si, ele pensou na igreja. E é a conduta do homem com a sua esposa, ter um amor altruísta e incondicional. Assim a igreja foi atraída por Cristo por meio do seu amor e não por meio de ameaças ou imposição autoritária. O que nos atraiu a Jesus foi o amor. Da mesma forma, a nossa esposa deve ser atraída por nós pelo amor. Desse modo, os maridos devem também manter união e harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O que é o exercício do amor? É a prática cotidiana. E eu devo pedir isso enquanto homem de Deus, enquanto marido. Eu tenho que buscar do Senhor. Já fazem 24 anos que eu estou casado com a mesma mulher. Cristo me deu ela, está aqui ela me ouvindo ali, 24 anos, dia 29 de junho, nós começamos a namorar em dia 29 de junho de 91, se não me foge a memória, é isso, Rosângela? 91, nós éramos ainda adolescentes, e nos casamos no altar de Deus, pela graça de Deus. Eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E tenho aprendido, cada dia, irmãos, eu tenho aprendido, e espero estar aprendendo muito mais, deixar Cristo nos ensinar, para que possamos viver uma vida que agrada o Senhor. E isso é tão forte, né? Esse cuidado, que o apóstolo Pedro falou assim: coabitai com inteligência com vossas esposas, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, o que Pedro está dizendo na palavra? Se eu não viver uma vida comum do lar, com inteligência com a minha esposa, a minha oração ela é interrompida.
Então é um grande peso para nós, queridos irmãos. E o terceiro subtópico, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido a declarar: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Acrescenta-se ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente à oferta, à consideração, à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Porque o projeto de Deus é um casamento que é indissolúvel. Quando Deus disse assim, que o homem unir-se à sua mulher, tornando ambos uma só carne. E eu gosto de citar isso quando eu aprendi, que esse verbo tornar uma só carne, ele aparece somente 2 vezes no Antigo Testamento. E quando eu fui estudar, eu me encantei com isso. Primeira vez que aparece em Gênesis, tornarão ambos uma só carne. E quando se diz lá, adorará somente um Deus, mostrando a Trindade Santa na pluralidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha como que Deus, ele trata o casamento. Portanto, quando Deus leva um pai, Deus leva uma mãe, nós sofremos muito, choramos, como eu já perdi o meu pai. Chorei lembro dele todos os dias. Mas uma esposa, ela é uma só carne. Por isso que quando um casal, Deus tira uma parte e leva para si, a dor deste homem, dessa mulher, é uma dor que não existe palavras, porque ambos se tornaram uma só carne. Quando a morte separa, é como se tirasse a metade de você. E se é tão importante, nós, irmãos, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Primeiro que nós vimos a conduta do crente com o marido, e segundo, a conduta do crente, da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, os ensinos paulinos em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, nós, irmãos, somos comparados a Cristo, e as irmãs, comparado à igreja. Olha o privilégio. Quando se tem um casamento, era uma tradição aqui na Assembleia de Deus, em muitos lugares ainda mantém, aqui ainda mantém. O noivo entra, as pessoas estão sentadas. Aí falam-se, agora vai entrar, teremos a entrada da noiva. O que acontece? Todo mundo fica em pé, mostrando que a figura da noite é a noiva. E Cristo, ele compara a mulher com a igreja, dando que importância nesse papel da mulher dentro da família. O conceito de submissão cristã. Aqui nós vamos entrar, em algo importante, que existe as feministas, alguns grupos que tentam menosprezar a palavra de Deus, mas na verdade por não entenderem, não quererem entender as escrituras sagradas. E nós vamos ver o marido como líder, e depois a gente vai ver a mulher, o conceito da mulher, o conceito de submissão cristã dentro da Bíblia. As escrituras ensinam a sujeição uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. E como que nós, igrejas, somos sujeitos a Cristo? Como que nós estamos aqui? Por que somos crentes? Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Primeiro, porque Cristo nos amou. Então essa é a submissão
que a esposa deve ter ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, reconhecendo a autoridade do marido, como a igreja reconhece a autoridade de Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso não há nada depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. O que a palavra submissão? Não é castigar. Submissão do hebraico ela tem um sentido muito lindo, que é estar abaixo da missão. Submissão é quando estou abaixo da missão e a mulher está abaixo da missão, entendendo que Cristo ele é o cabeça da igreja. Obrigado. Por isso não há nada depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então a mulher deve entender que a posição de liderança está na vida do homem, mas o homem deve entender que a sua posição de liderança está sujeita à vontade de Deus, deve ser exercida com amor, não com brutalidade, mas com amor. Quando a gente trata esse assunto debaixo do temor de Deus, nós começamos a entender que o casamento bíblico, o fundamento da palavra, ele é muito forte e é muito lindo viver em amor. A conduta da crente como esposa, o primeiro subtópico, o conceito de submissão cristã. O segundo, a condição da mulher cristã. Eu estava lendo esse subtópico e me encantei, porque Jesus, irmãs, foi espetacular. Ele quebrou todos os paradigmas e ele trouxe à mulher uma elevação que ela não tinha. Então as mulheres devem até dar mais graças a Deus por Jesus, viu? Porque Jesus ele fez algo que a lei não tinha feito, e nós vamos ver aqui no texto, depois eu vou estar comentando. Ele cita no texto 3 tipos de sociedade: na sociedade judaica, na sociedade grega e nos evangelhos, que é a igreja. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Então, no Antigo Testamento, na cultura judaica, a mulher ela tinha uma posição secundária e ela era propriedade de homens, conforme Gênesis 31, 14 e 15. Então, a mulher ela não tinha ali, a posição dela era uma posição secundária. O que é secundária? Tem a primeira posição, primária e secundária, ela via depois. E ela não respondia porque ela era propriedade do homem. Então, o que é a propriedade, né? Se esse copo for meu, eu ponho ele onde eu quero, é propriedade. Então, muitas mulheres muitas vezes, por os maridos não entenderem o projeto de Deus, eram mulheres sofredoras que sofriam em mãos de maridos que não entendiam o projeto de Deus, mas elas aguentavam aquilo. Era um papel da cultura judaica da época do Antigo Testamento. Depois, da sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Essa herança de escravizar a mulher, de maltratar a mulher, vem dessa herança. E aí a Bíblia começa a tratar outro tipo de cultura, que é do Evangelho. Aí no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens, porque Jesus veio no Calvário e nivelou homem e mulher. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Então Jesus quebrou todos os paradigmas da época, porque o homem ali não conversava com a mulher não tinha essa liberdade de conversar com a mulher, e Jesus chegou com a mulher samaritana, que nem era da sua linhagem, mas Jesus deu uma atenção para ela.
quebrando que os protocolos, os paradigmas da época, fazendo da mulher, trazendo a mulher um alto nível, e ele, como que ele estava nivelando ali no Calvário, homem e mulher, tornando todos, homem e mulher, grego, todos somos iguais diante do Pai, com funções diferentes, mas somos iguais diante do Pai. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Deus não tem interesse, não quer, repudia qualquer tipo de maltrato contra a esposa, contra a mulher. Isso não é conceito bíblico, não é o padrão de Deus. E se tem algum marido que, porventura, exercita essa prática de violência no seu lar, ele é reprovado por Cristo. Portanto, Deus quer que o homem seja um homem de Deus. Eu tenho pensado e orado a Deus, porque a nossa vida passa, ela é como um conto do gelo. Uns anos atrás, eu era um menino, um adolescente, correndo nos bancos da igreja, e Deus me fez pastor, me fez, cresci, não muito, né, irmãos, mas eu cresci. Hoje eu não sou adolescente, sou um pai de família, já tenho 24 anos de casado, sou ministro do Evangelho, e eu tenho orado a Deus o seguinte: para que, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja daqui uns anos, e quando Deus me levar para si, meu tempo da minha existência terminar nessa terra, que o legado que eu posso deixar na minha casa é que meus filhos venham lembrar de mim como eu lembro do meu pai, que eu posso dizer: meu pai era um homem de Deus. Então eu penso isso e oro a Deus para que meus filhos, não só meus filhos, mas as pessoas que me conhecem, possam olhar e falar: eu conheci aquele homem e ele era um homem de Deus. Então a maior referência que eu tive na minha casa de um pai, porque eu via ele orando, eu via meu pai buscando a Deus, chorando, e algumas vezes eu vi ele falando em línguas espirituais. Isso está gravado no mais profundo da minha alma, e eu peço que Deus nos dê a nós homens um legado de vida com Deus, para a glória do nome do Senhor. Terceiro subtópico: a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, ou seja, o que é altruísta que nós vimos? É de pensar menos em si e mais na sua esposa. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca com o marido. Tem uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação. Então, se o marido quer que a esposa trate bem, trate ela bem. Ame como Cristo amou a igreja. O homem que assim se porta e coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o varão. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo agradável ao seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em famílias, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. A decisão de uma família, ela deve ser conjunta. O homem é o líder. Você, irmão, você tem que buscar de Deus a inteligência de tomar a decisão conjunta com a sua esposa. Porque se você amá-la como Cristo amou a igreja, ela vai te reverenciar como a igreja reverencia a Cristo. Eu queria até comentar mais algumas coisas, porém o nosso horário ele é muito restrito e eu não quero ficar preso somente nesses tópicos, porque nós temos que respeitar os decretos, porque fazendo isso o nome do Senhor é glorificado. Então nós vimos o primeiro tópico, a conduta do crente com o marido. O segundo tópico, a conduta
da crente como esposa. E o terceiro tópico, a conduta do crente como filho. O resumo do tópico 2, que fala sobre a mulher, diz que a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. E o tópico número 1, ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. E o terceiro, a conduta do crente como filho, que tem 3 subtópicos: a responsabilidade dos pais, a conduta querida dos filhos, o mandamento e a promessa. Primeiro, que criar filhos não tem uma receita pronta. Se tivesse, eu queria. Porque nós criamos filhos, não criamos robôs. Nós criamos seres pensantes, pessoas que pensam. Então isso não é fácil. Não existe uma tarefa, uma mágica para isso. Existe os caminhos que a Bíblia nos orientam de como nós criamos filhos. Então existe o primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego, paideia, significa orientação ou treinamento para com desenvolvimento do caráter e pronta obediência a Deus. Já a palavra admoestação do grego, notesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta distinção entre o mal e o bem. Então nós, como pai, nós temos uma responsabilidade de criar os filhos na doutrina, os preceitos da orientação divina e na admoestação do Senhor, nas instruções. Nós devemos, porque disciplina, doutrina significa orientar, treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Nós, como pai, nós devemos orientar. O seu papel, pai, e o meu papel é de ensinar. Esse é o meu papel. De convencer é do Espírito Santo. Então eu ensino, quem convence é o Espírito Santo. Além dessas orientações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Ou seja, filhos têm que ter limite. Eles têm que entender que existe uma posição dentro do lar, que é o pai e a mãe, são os líderes da casa, e nós não podemos abrir mão disso. E filho, irmãos, é inteligente. Eu fui filho, sou ainda minha mãe, hoje não sou mais criança. A gente pedia para o pai, ele falava não, aí pedia para a mãe, não pode. Aí eu falei que não, mas a mãe falou que sim. Então a gente tinha essa manobra. Nós somos crianças também. E os nossos filhos, irmãos, é da mesma forma. O que eles precisam ver em nós? Eles precisam ver harmonia em nós. Pai, eu posso ir ali? Deixa eu pensar aqui. Se eu conversar com a minha esposa, não vai. Minha esposa, não, se o pai disse que vai, então vai. Não vai, não vai. Da mesma forma, se minha esposa diz que não, não é não. Eu tenho que ter esse equilíbrio na minha família. Porque filhos são muito inteligentes. E se eles notar qualquer desavença, ali eles vão entrar na fragilidade. E ali nós vamos ter consequências. Portanto, sente que a sua esposa mostre aos seus filhos como que a banda toca, mas ensinando eles o caminho certo. Porque como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. A minha fé que eu tenho em Deus, a minha esperança que eu tenho em Cristo, em relação aos meus filhos, que eu tenho colocado eles no altar do Senhor, que eu tenho buscado a Deus pelos meus filhos, e eu sei que Cristo fará grandes obras pela sua graça e pela minha oração e a oração da igreja, como os seus filhos também. Ore ao Senhor e confie nele. Por outro lado, os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Ou seja, a forma de como você educar está aqui. Não é o princípio mundano, mas é o princípio bíblico.
Portanto, devemos ler a Bíblia, porque ela nos orienta de como educar os nossos filhos. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo em posições justas, a fim de não incitar a ira dos filhos. Então, essa é uma grande chave desse texto. Nós estamos educando os nossos filhos com amor, e Cristo vai nos dando a graça. O segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. De um lado, o pai não deve provocar a ira do filho. De outro lado, o filho deve ser obediente, porque isso é justo. Os filhos não pedem por obedecer seus pais. Como pastor, a gente percebe que muitos filhos pagam um alto preço, não só como pastor, como ser humano. Dá uma analisada a partir de hoje, quando morrer alguém, e você vai ver a conduta de um filho bom e de um filho que não foi obediente. Dá uma analisada. O comportamento que um filho obediente, em regra geral, tem as exceções. Quando ele chega na urna, ele chora, porque o choro, ele faz parte, mas ele não chora de remorso, ele chora do sentimento de saudade, e chora com essa falta que ele vai sentir do pai e da mãe, mas com o dever cumprido. O filho que é desobediente, muitas vezes você vê ele esperneando, gritando, e faz tanto, parecendo um teatro, porque o choro é um choro de remorso. Que nós, irmãos, possamos ser bons filhos, cumprir o nosso papel. Quando eu vi meu pai nesta igreja, que o seu caixão entrou aqui, que eu cheguei aqui por esse lado, à minha direita, quando eu vi o seu corpo inerte naquela rua, eu chorei muito, mas com a consciência limpa, porque eu fui obediente ao meu pai. E hoje Deus tem me colocado em posições para mostrar a muita gente que vale a pena ser obediente a Deus e aos seus pais. E até hoje não faltou pão, o necessário para viver não faltou, mas sempre procurei ser obediente a Deus e meu pai. Quando eu vi o seu corpo aqui nesse tempo, eu chorei muito, mas eram as lágrimas de saudade e de outra forma grata a Deus por ter vivido aquele tempo com meu pai. Possamos viver uma vida de obediência, porque isso é justo. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e atendimento, sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Não dá tempo mais de eu estar comentando aqui esse subtópico. Eu vou entrar no terceiro subtópico: o mandamento com promessa. Existe uma promessa de Deus para os filhos. Existe uma promessa de Deus para você, filho obediente. Existe uma promessa. Aos filhos que obedecem, honram seus pais. Uma promessa dupla lhes assegurada, para que te vá bem e viva muito tempo sobre esta terra. Essas bênçãos incluem a prosperidade exterior e a vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que ao obedecer e honrar seus pais, os filhos se submetem ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Os filhos, qual é o conselho que eu daria aos filhos hoje? Honre seu pai e sua mãe.
E isso vai agradar a Deus. Sua mãe talvez, pode ser que sua mãe não seja hoje uma mulher muito linda. O seu corpo já, pela idade, pelo sofrimento. Mas por dentro é uma alma tão bela que sempre cuidou de você. Ame sua mãe, veja ela como uma mulher muito linda, porque ela é sua mãe. Honre seu pai. Se nós fizermos isso, Cristo nos recompensará. Ame, cuide, se necessário, cuide da sua mãe e do seu pai. Eles são pessoas muito especiais na nossa vida, pai e mãe. Honre o Senhor e você vai viver bem. O que é viver bem? Não é ter casa, carros de luxo, não. É viver uma vida saudável, uma vida com paz interior, não de remorso, mas viver uma vida que agrada a Deus. Se fizermos isso, honrarmos a Deus, honrarmos nossos pais, seremos honrados por Cristo. E a conclusão, nós já vamos fechar aqui. No modelo divino, todos os membros da família cumprem os deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter e respeitar a liderança do marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Cada um tem o seu dever. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Eu quero terminar essa lição, já vou estar devolvendo o microfone ao nosso presidente e vou estar orando por você. E talvez você que me ouviu, que me ouvirá pelas redes sociais, os irmãos que estão aqui, alguém que diga assim: pastor, hoje eu acho que eu apanhei demais. Como que eu tenho errado? Eu quero dizer uma palavra para você. Deus sempre te dá uma oportunidade. Peça perdão a Deus e faça diferente. Senhor, muito obrigado. Eu sinto aqui o temor do Senhor no meu coração. Primeiro eu quero te agradecer pela vida desta igreja, pela vida dos meus irmãos, do nosso pastor, das nossas famílias, da minha família, minha esposa, meus filhos. Muito obrigado. E que o Senhor venha me ensinar a ser um homem de Deus dentro do meu lar. Que aquilo, Pai, que eu preciso mudar, me ajude a estar mudando. Senhor, ajude a minha esposa, ajude os meus filhos, ajude a tua igreja, a nós a vivermos uma vida que te agrada, para a glória e louvor do teu santo nome. Pedimos ao Senhor a bênção do céu sobre a nossa vida. Nos guarda, papai, permaneça conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus continue abençoando. E eu devolvo o microfone ao nosso pastor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar também os internautas com a doce paz do Senhor. A nossa gratidão a Deus por mais uma escola dominical. Tivemos na manhã deste dia, cada lição melhor do que a outra, né, irmãos? Deus continue abençoando o pastor Lael, ministrou para nós a palavra, o ensino, e contando da sua experiência de vida, né? Como filho, como pai, como marido, como ministro da palavra do Senhor. E com certeza nós estamos edificados com o ensino desta manhã. Meus amados irmãos, à noite teremos um grande culto de louvores e adoração a Deus, usando os critérios
novo decreto municipal que foi publicado no diário no dia 19, com o máximo de 30 pessoas por culto. Então hoje o culto está na responsabilidade da UMADAC, da juventude, e assim que completar 30 pessoas aqui dentro do santuário, será encaminhado os demais para o refeitório, que é um ambiente bastante grande, vai estar preparado para receber os demais, e um outro pastor, um outro obreiro vai estar lá realizando um outro culto, até que nós vamos conseguir montar lá um telão, que o culto daqui seja transmitido lá. Como foi assim, surpresa, nos apanhou assim, desprovido, vamos organizar para realizarmos 2 cultos. E também os critérios na hora da dispersão. Os de lá vão sair primeiro, depois os daqui na sequência. Creio que assim vai ficar bom, né, pastor? Estou lembrando dos 2 cultos, às 18 horas. Sim, muito bem, obrigado. São 2 cultos, um às 18 às 19, um intervalo de meia hora para ser higienizado o ambiente, e às 19h30 inicia o segundo culto. Certo, meus amados irmãos? Então nós vamos agradecer a Deus por esta escola dominical. Vamos de pé orar ao Senhor. Quero convidar aqui o diácono Paulo Rodovalho para estar nos pedindo de oração. Eu vejo esse pastor dele tá ali, pastor Rubens. Eu vejo esse casal, um casal bonito, sempre juntinhos. Eu creio que eu posso chamar de casal exemplo, Sempre alegre, vibrante, sempre aqui na casa de Deus, Sempre aprendendo aqui na casa de Deus. Eu estava vendo, uma pessoa falou para mim, fulano, está de igreja em igreja, roda para aqui, vai para lá, assim, mas você não via numa escola dominical. São pessoas que não sabem o que é submissão, não sabem o que é respeito, o que é ética, o que é ser liderado. Mas os que estão sempre aqui na escola dominical, no culto doutrinário, são crentes bem estruturados no ensino e na palavra. Amém? Diácono Paulo Rodovalho está orando para todos nós, orando pelos casais, pelas famílias, para os pais e os filhos. Desejo saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Oremos a Deus em sinal de gratidão a Ele por mais esse dia, essa manhã abençoada, por essa aula cheia da presença do Senhor Jesus. Podemos sair daqui abençoados e dizer ao pastor Nael que aprendi bastante hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Bendito seja o Teu nome, ó Deus amado e soberano. Pai, nesse momento, pedimos a Ti que leva-nos às nossas casas, Pai, cheio da presença do Senhor, que a graça do Senhor seja derramada na vida de cada um dos irmãos que aqui se fizeram presente, daqueles que nos ouviram, ó Pai. Senhor Deus, venha abençoar a vida de cada um deles, Deus. Abençoa a nossa pátria, abençoa a nossa nação, pois sabemos que isso, Pai, é um tratado do Senhor para nós. Ajuda-nos e enche-nos, ó Pai, a cada dia da Tua santa presença. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estendam as mãos para a bênção apostólica.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Tenham todos um excelente domingo na graça do Senhor.